A direita tentou se recolher de tanta vergonha. E a mídia não pôde ocultar o fato, porque era um filme brasileiro disputando o Oscar, aquele prêmio que o Brasil, infelizmente, nunca conseguiu chegar até ele. Apesar do nosso vizinho aqui, a Argentina, ter pelo menos 2 Oscars. Os principais autores, digamos, materiais do golpe, porque os intelectuais estão lá em cima e continuam inatingíveis. Eles comentaram, ou melhor, não comentaram, alegando que não tinham visto o filme. E eles são precisamente o ex-presidente Michel Temer, vice da Dilma e presidente, não é, usurpador depois do golpe, e da Janaína Pascoal, aquela hoje deputada estadual e a principal autora da peça do impeachment. A partir da indicação de seu filme Democracia em Vertigem, a Petra Costa foi muito assediada pela imprensa para dar entrevistas. E ela está se desdobrando em dar entrevistas principalmente para a mídia alternativa. Ainda que a mídia tradicional, a mídia hegemônica, não tenha conseguido ocultar este feito histórico da mineirinha, essa mineirinha filha de gente rica, mas também de militantes políticos, dos fundadores da Andrade Gutierrez, ainda uma das maiores construtoras do Brasil. Mas eu escolhi justamente aqui esta entrevista do Juca Kfouri em seu programa La TVT, a TV dos Trabalhadores, aquela TV criada pelo Lula em São Bernardo do Campo, e que atualmente também está no YouTube, a entrevista que vamos examinar agora. Para levar pancada, como você também está levando pelo documentário Democracia em Vertigem. Como é que você lida com esta coisa? Com a sua sensibilidade e se expor da maneira pessoal como você se expõe a ser criticada da forma como você também está sendo criticada? Pra ser sincera, Juca, eu achava que a crítica ia ser muito maior. Eu tenho, assim, os elogios e as pessoas que têm se comovido com o filme é o que tem me surpreendido, assim. Você entra no Twitter, dá pra ver, tem quase um comentário sobre o filme por minuto, que é surpreendente. E a maioria tem sido muito positiva. Então, pra mim, tá leve, tô bastante agradecida, assim, com esse processo de lançamento. Mas digamos que a direita brasileira escolheu o documentário para malhar feito Judas, né? Sim, normal nesse clima polarizado que o país vive, mas tem pessoas de direita que têm visto o filme e também se comovido e se sentido representados pelo filme de alguma forma, pelo menos na forma, na narrativa mais pessoal que o filme tem sido positivo. E eu espero que ele possa abrir para um diálogo mais construtivo, porque o que eu tenho visto das críticas tem sido mais superficiais e bastante rasas mesmo, né? Focando em aspectos, discussões que eu não acho que são tão propositivas nas críticas da direita. Bom, mas só para a gente explicar a natureza do filme, ele é um olhar de uma menina rica, mas também com origem, não é, militante na esquerda, porque os pais eram admiradores e também atuaram na esquerda violenta de 1970. E a Petra Chaves se formou em antropologia em Nova York, e tem também um mestrado em Londres, em desenvolvimento e comunidade. E ela, a partir dali, daquele olhar antropológico, não é? A gente sabe que os antropólogos veem o mundo segundo uma perspectiva não só social, mas histórica e, sobretudo, humana. E é esse olhar da Petra
sobre os acontecimentos que redundaram no golpe parlamentar de 2016, que está retratado em 2 horas e 1 minuto do filme. Este filme está sendo distribuído mundialmente em 190 países, assinantes daquela cadeia de streaming, a Netflix, e está à disposição de todos os assinantes da Netflix, que é outro petardo também contra o golpe parlamentar de 2016. Mas vejamos aqui então a continuação desta entrevista, da qual eu logicamente escolhi apenas alguns trechos e recomendo aos nossos internautas a acompanharem no canal da TVT no YouTube. Rosana, por favor, sua pergunta. Ele está acompanhado da atriz Rosana, né? Atriz Rosana Maris, que é também produtora de cinema, e Paulo Donizete de Souza, que é editor do site Rede Brasil Atual. Eu fiquei pensando, você falou de tsunami de informações, né? Logo no começo. O filme da Petra foi um tsunami de muita emoção para quem viveu esses últimos anos, né? Ou atuando como militante, ou mesmo vivendo um pouco mais ligado a qualquer questão política, cultural, social, enfim. E daí eu fiquei pensando assim, eu encontrava muito a Petra em movimentos, na rua e tudo mais, filmando muita coisa. Eu fiquei pensando quanto tempo você tem de material gravado, porque eu acho que você filmou o quê? Uns 4, 5 anos pelo menos, né? 3 anos. 3 anos. Então quanto que você tem de material gravado e se ficou alguma coisa assim que você queria muito ter posto no filme, mas que aí, enfim, pela edição, pela narrativa que você deu, você teve que abrir mão, mas de repente pode contar pra gente, sei lá. Tem mais de 5.000 horas e até eu queria pontuar que se não fosse o Caio Bassetti, nosso produtor de finalização, a gente teria se perdido nesse mar de imagens. Assim, ele teve que criar todo um gerenciamento ali de conteúdo, porque não só o material que a gente filmou, mas a gente fez uma pesquisa de arquivo imensa, desde a fundação de Brasília até hoje, né? Tem muitas coisas que eu queria ter posto que foram difíceis. Assim, a gente tinha a morte da Marielle, a gente tinha o momento que o Temer quase renuncia, e não renuncia, que foi um momento de muita adrenalina ali em Brasília, entrevistas com o Lula, que eram maiores e mais profundas, com a Dilma também. Mas o filme é escolhas e ele acaba, a partir de um certo momento, ditando o que cabe e o que não cabe. E o que vem antes e depois, às vezes faz com que o que está no meio não possa existir, né? E no final eu acho que um filme de 2 horas já é bastante longo e para mim era importante que as pessoas entrassem num fluxo emocional e contínuo, sabe? Do que fazer em diversas partes. Eu aqui que gosto também muito de cinema, eu aconselho aos amigos que liguem a Netflix. Se você não estiver em casa, logicamente que vai ter um amigo que assina a Netflix. Então que assista esse filme por parte. Paulo. Pegando o gancho aí no fluxo emocional, eu acho que tanto o Helena como Democracia em Vertigem, que são filmes que tiveram inspiração parecida para você. O Paulo Donizete de Souza, ele se refere ao filme Helena, que é o primeiro longa-metragem da Petra, e que é uma homenagem à sua irmã, que morreu tragicamente em Nova York, quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Então ela faz assim também, ela lança um olhar sobre a irmã querida, né? Tragicamente, na realidade ela se suicidou em Nova York, e foi uma espécie de documentário também que foi muito tocante na época, há uns 3 ou 4 anos, que foi lançado, né? E que arrebatou também grande público, desse público mais cultural. Segundo você mesma, né, numa projeção de lançamento que teve aqui em São Paulo, essa narrativa na primeira pessoa, essa forma de você
expor uma história como se fosse uma história da sua vida, no caso da Helena de fato, mas no caso da Democracia em Vertigem, é uma história de muita gente, de uma multidão de pessoas, é uma coisa deliberada, assim, é uma técnica para fazer com que amplie o alcance da sua mensagem, cause mais empatia por humanizar uma história a partir de uma narrativa familiar, íntima, pessoal? Foi mais uma descoberta na jornada de como contar uma história, assim, porque eu venho da antropologia, e na antropologia tem uma discussão longuíssima sobre como representar o outro, né, que hoje em dia no Brasil se popularizou como lugar de fala. E então, desde cedo, em 2006, 2005, quando eu estava me formando, eu me sentia muito desconfortável de falar do outro sem falar de mim, assim, sem mostrar a rachadura subjetiva pelo qual eu estava enxergando a situação. Então, quando eu comecei a fazer documentários, eu tentei, a princípio, fazer documentários mais objetivos, mas me sentia nessa encruzilhada de sem querer ser a tal antropóloga que pode ser vista de um lugar colonialista falando de um outro. Então, para tentar decifrar esse problema, a forma que eu encontrei é de me colocar e de ser bem claro de onde eu estou vindo, de onde eu estou enxergando a situação e quais são as minhas próprias contradições dentro dessa situação, né? E nos primeiros filmes, que eram muito pessoais, isso vinha de uma forma natural, porque eu estava falando da minha própria intimidade. E nesse filme ficou claro para mim muito cedo que o que me interessava era a relação de um indivíduo, nesse caso eu, mas eu via que era algo que estava acontecendo com indivíduos mundo afora, que começaram a sentir de repente que a relação que a gente tomou como certa, uma relação saudável com a democracia, que iria simplesmente evoluir, talvez a passos mais devagares do que o esperado, mas continuar progredindo, não era tão certa quanto a gente imaginava, e falar dessa incerteza, desse trauma. Enfim, tem aí especulações, o filme tem sido muito bem recebido, os fatos são esses, assim, o filme estreou em Sundance, na noite de abertura, foi maravilhoso, e depois disso passou em inúmeros festivais, Copenhague, Austrália, Genebra, e tem ecoado e tido uma resposta incrível das pessoas, assim, triste, trágico, né, como pessoas de diversos lugares do mundo veem o filme e se identificam, seja pelo Brexit, seja pela situação nos Estados Unidos, seja pela ascensão de regimes mais autoritários. É uma história que fala para o mundo inteiro. Então, ela fala aqui que o filme também não se resume só à história ou aos acontecimentos brasileiros, porque ela toca também na questão do Brexit e essas outras questões internacionais que têm dominado o noticiário. Daí a razão de o filme despertar tanto interesse internacionalmente. E tem tido críticas muito positivas, o que me alegra muito. Pois é, eu estava fazendo aqui uma conta. O filme vem da campanha das diretas até agora. Você estava nascendo quando se deu a campanha das diretas. Eu tinha 1 ano. E aí, quer dizer, o Petra, quer dizer, é um olhar sobre a história recente do Brasil, como já dito, um olhar pessoalíssimo, mas é tão pessoal, tão rico, que passa a ser, um olhar de muita gente, né? Mas o que te leva, em última análise, a fazer esse documentário é o desencanto com o retrocesso? É a denúncia do retrocesso? Qual é o sentimento maior que te leva a... Porque é claro isso, quer dizer, por incrível que pareça, na campanha das diretas, nós tínhamos um Brasil melhor do que o Brasil que nós temos hoje. Embora não tivéssemos alcançado nada, mas tinha uma perspectiva. Você está pessimista em relação à perspectiva que nós temos hoje? É difícil, né, de entender para onde o país vai. Eu acho
que é, como você estava falando, tem ainda um nível de anestesia muito grande e perturbador, né? Porque eu acho que só um movimento cívico, social, como teve na época das diretas, pode mudar a rota para onde a gente está indo. Eu tive um momento aí de entusiasmo com as manifestações da juventude, porque eu acho que a grande esperança está nessa politização da juventude, em ocupar o Congresso com mais representatividade, mas depende da gente. Enfim, o Brasil acho que tem uma tendência de muita anestesia, né, historicamente. E se isso não mudar, dificilmente vai melhorar. Mas ela aí, a Petra, ela não é tão pessimista e ela acha que um movimento tipo diretas daquele de 1984, né, 83, a partir de 83, quando houve grandes manifestações e acabaram derrubando o sistema militar, quem ainda dominava a política brasileira.